Com a aproximação das prévias, lideranças do PSDB tentam contornar crise interna. Repórter Carolina Abelim. Concorrem às prévias do PSDB o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Os três querem ser o nome do partido nas eleições presidenciais de 2022. Porém, no bastidor se sabe que a disputa mesmo vem sendo travada entre Dória e Leite. Dois dos maiores diretórios no país, São Paulo e Minas Gerais, são decisivos. Enquanto São Paulo oficializou estar com Dória, Minas Gerais apoia Leite. Na semana passada, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, determinou a retirada provisória dos nomes de 92 prefeitos e vices paulistas da lista de eleitores das prévias. As filiações dos políticos estão sendo apuradas sobre suspeita de fraude. Teriam sido feitas fora do prazo. O presidente do Diretório de São Paulo, Marco Vignoli, diz que segue confiante de que a decisão final será favorável. Os prefeitos se manifestaram, um direito importante deles ao voto, e nós vamos dialogar com a Comissão das Prévias para que eles possam ter esse direito garantido. Isso é muito mais uma questão da militância poder participar do processo de democracia interna para que a gente possa ter um processo de prévias respeitando os nossos prefeitos, nossos vice-prefeitos e os nossos filiados. Em tom conciliador, Vignoli diz que não vê essa situação enfraquecendo o partido e que a união será decisiva após a escolha do vencedor. Nós aqui temos passado por tudo para poder preservar essa integridade do partido, que é fundamental para nós. Portanto, eu não tenho dúvida, as práticas feitas aqui pela nossa campanha reproduzem o sentido de unidade e nós vamos precisar muito do apoio de todos do partido após o final das prévias. As prévias do PSDB estão marcadas para o dia 21 de novembro. Os políticos aptos para a votação estão divididos em 4 grupos, conforme cargo que ocupam. Cada grupo tem 25% de participação na apuração final. Para vencer as prévias, é preciso mais da metade dos votos. Olha, essa disputa interna do PSDB é bastante saudável. Isso é democracia, quando se escolhe um candidato pela maioria e aí todos vão ter que apoiar esse candidato. Acontece que o PSDB está se rachando internamente. Essas denúncias aí de compra ou de trazer prefeitos de outras legendas para dentro do partido, que aconteceu aqui em São Paulo, sim, os partidos que mais perderam prefeitos é o PSB de Márcio França e o PTB de Roberto Jefferson, que tiveram seus prefeitos migrando para a sigla do PSDB. Além do mais, o vice-governador Rodrigo Garcia era do DEM. A propósito, presidente do DEM no estado de São Paulo também trocou de legenda e foi para o PSDB. O PSDB racha internamente, até porque o ex-governador Geraldo Alckmin, que foi quem levou João Dória para dentro do PSDB, está de malas prontas. Só está aguardando esta definição de quem será o candidato do PSDB para anunciar a sua saída e ir, muito provavelmente, para este novo partido União Brasil ou então o PSD de Gilberto Kassab. É uma disputa interna, mas que vai refletir sim nas eleições do ano que vem, porque o PSDB está se colocando como a chamada terceira via. E tem bastante gente esperando que os céus do Brasil se abram, entre uma música Aleluia e apareça um candidato de terceira via viável. Eu não estou vendo esse candidato aparecer. Eu acho que, por um lado, as prévias do PSDB têm o condão de conferir mais legitimidade ao nome escolhido, seja quem for, Eduardo Leite ou João Dória. Mas, por outro lado, concordo com o Bernardi quando ele diz que essa disputa, essa luta interna fratricida vai deixar arranhões, sim, para a disputa presidencial do ano que vem. Isso acontece com o PSDB desde que o Fernando Henrique Cardoso deixou o poder. Em todas as disputas, com exceção de 2014, o PSDB marchou rachado, fosse com José Serra ou Geraldo Alckmin.
A única vez, o único momento em que marchou unido foi quando Aécio Neves foi candidato a presidente em 2014 e foi também a vez que o PSDB esteve mais perto de levar a presidência da República. Você tem, de um lado, os apoiadores de João Dória garantindo que ele vai levar essa eleição interna com cerca de 64%, 65% dos votos. Se você falar com a campanha do Eduardo Leite, eles dizem a mesma coisa, que o governador gaúcho vai ganhar as prévias. Qual é o problema aí? Quando o Marco Vignoli falou dessa unidade, dessa integridade do partido, que a gente sabe que não será mantida, ainda tem esse capítulo nebuloso dos 92 prefeitos que assinaram suas fichas de filiação. Os apoiadores do João Dória garantem que foi até o final de maio, né, quando eles precisavam ter assinado essa ficha de filiação para participar das prévias, para poderem votar nas prévias, mas há vários registros, inclusive registros jornalísticos, de que esses prefeitos todos só assinaram essa ficha de filiação posteriormente. Então, essa é uma briga que está sendo travada, uma disputa interna, e isso é importante por quê? Porque os prefeitos em São Paulo correspondem, os prefeitos do PSDB em São Paulo correspondem por 1/3 do total. É preciso lembrar que o Eduardo Leite, também na semana passada, teve um encontro com Rodrigo Pacheco, e sempre que o nome de Leite é aventado, ele parece um candidato mais palatável para a terceira via, inclusive para compor uma chapa como candidato a vice-presidente e não como cabeça de chapa, o que não seria um cenário possível com João Dória, porque ele certamente não abriria mão da cabeça de chapa. Então tem todos esses senões, essas questões, essas dúvidas que se colocam nessa disputa das prévias do PSDB. Temos mais 3 semanas pela frente, serão 3 semanas de muita briga interna. 3 semanas de muita briga interna, bem lembrado aí, Amanda, até denúncias internas de que prefeitos estão apresentando assinaturas falsas fora do prazo para poder votar, então já é denúncia de voto irregular que vai aparecer aí nas prévias, tem toda a briga entre os que disputam as prévias do partido. A gente precisa lembrar que Eduardo Leite, que é o forte candidato de oposição aí à candidatura do João Dória dentro do próprio partido, já se indispôs com parte do eleitorado quando ele tentou agradar o eleitorado mais esquerdista, mais radical, misturando orientação sexual na política, ali se declarando homossexual, quando isso estava fora de contexto, né? Estava no meio de uma pandemia, se discutindo outras coisas. Ele também desagradou uma parte considerável do eleitor do Rio Grande do Sul, do seu próprio eleitor que o colocou no governo do estado, quando veio com aquela decisão absurda de fechar gôndolas de supermercado, que acabou sendo seguida por governadores e prefeitos do resto do país, desagradando a população como um todo, porque não fazia o menor sentido provocar mais aglomeração ainda em menos corredores dos supermercados, e isso se manteve por vários meses. Tem muita coisa que vai ser questionada pelo eleitor brasileiro e não pelo eleitor do partido ali nas prévias do partido. E toda essa confusão do PSDB é um retrato do que acontece na chamada terceira via, que está toda pulverizada, até agora não deslanchou nenhuma candidatura. O próprio Bruno Araújo, presidente do PSDB, dizendo aqui que já sabe que precisamos ter pelo menos 3 candidaturas de centro, porque o centro precisa pulverizar mesmo para tirar os eleitores dos extremos, para trazer uma possibilidade de discussão política diferente aí para as eleições de 2022, mas do jeito que começa dentro do próprio partido, a gente vê que a confusão é grande e vai ser difícil conseguir chegar a uma candidatura de terceira via aí que convença o eleitor.